O que foi, que acontecimento histórico aconteceu no dia 31 de outubro, que fez 507 anos, nesse dia 31 de outubro? Qual foi o acontecimento que teve? A maioria de nós não sabemos, irmãos. Dia 31 de outubro de 1517, um padre católico, ele protestou contra os ensinamentos da igreja. Esse padre era chamado de Martinho Lutero. E desde então é conhecida como a Reforma Protestante. Porque até ali era só um tipo de ensinamento que tinha. Os demais eram perseguidos. Qualquer outro ensinamento de fé que tivesse, nesta época, era perseguido. Ao ponto de, em 1572, na França, foram mortos por esta perseguição, mesmo depois da Reforma, foi mortos 70 mil pessoas por conta da nova fé que professava. E então é importante a gente falar a respeito deste tema tão relevante para os nossos dias, mas lá atrás custou caro. Custou caro. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele fixou na porta da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses. E o que eram essas 95 teses? Essas 95 teses era Martinho Lutero mostrando que o que estava sendo praticado não estava em conformidade com a Bíblia, com a palavra. E o que ele queria com essas 95 teses era chamar a igreja para um debate, para uma reflexão, o qual não foi aceito. Mas é importante a gente saber que ele não estava ali querendo uma briga. Ele estava querendo correção. Vamos corrigir a rota. E é necessário, muitas vezes, acontecer isso. O estopim para tudo isso foi que um outro monge, chamado de Johann Tetzel, ele estava disseminando a pregação das indulgências. Então, foi aí que, em resposta a isso, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero escreveu e fixou as 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg. É interessante, eu estou trazendo isso, falando isso, para que nós venhamos a refletir nos nossos dias. Isso aconteceu há 507 anos. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Podemos questionar a liderança espiritual da igreja? Podemos questionar pastores? Será que podemos? Podemos. Ao contrário de muitos pastores que se vestem dentro de alguns textos bíblicos, porque não tem uma vida coerente com o que está escrito aqui, dizem que não toqueis no meu ungido, como o próprio Senhor Jesus disse. Não tocar no ungido não é isso, não é contestar alguma coisa que discorda e tem base para discordar. Isso não é tocar em ungido. Então nós não podemos classificar que todo e qualquer questionamento ou discordância seja tocar em ungido, gente. Porque não é. O tocar em ungido é outra coisa, é quando toca no ministério e que se rebela não somente contra homens, mas contra o próprio Deus.
Então, apesar de a obra ser de Deus, são homens que estão trabalhando. E homem pode errar, sim. Eu sou passível de erro. Então, se alguém discordar de mim, não vai estar tocando em ungido, não tem problema, pode discordar. Chega e conversa comigo, pode trazer seus questionamentos. É importante a gente observar isso, porque o Martinho Lutero ele fez isso. E foi aí que começou então a reforma protestante. E eu acho que isso está fazendo falta nos dias de hoje, porque nós estamos vendo uma igreja totalmente caricata, não tem mais a cara de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem mais a cara de Cristo. Porque está faltando pessoas com conhecimento profundo, bíblico, que contestem as heresias que estão sendo trazidas. E há heresias perniciosas, que estão acabando com o rebanho de Deus. Porque não pensem vocês, que por estar numa igreja está salvo. Não é isso. Então nós precisamos não permitir que heresias entrem no nosso meio. E nós precisamos ter um grupo muito forte de pessoas que conhecem a Bíblia. E eu procuro me cercar de pessoas que conhecem Bíblia, para que nunca tenha espaço no nosso meio heresias, por mínima que seja. Então, é por isso que eu me cerco de pessoas e instruo as pessoas. Vocês são testemunha disso. Quem aqui não é instruído para estudar Bíblia? Todos são instruídos a estudar Bíblia. Porque quem conhece Bíblia sabe refutar qualquer heresia, por menor que seja. E heresia, depois que entra para tirar, é difícil. Então, nós precisamos trabalhar para que nenhum tipo de heresia tenha lugar no nosso meio. Então, sim, nós podemos, sim, questionar liderança espiritual. Podemos, sim. Só que eu quero mostrar de que forma nós podemos questionar liderança espiritual para que nunca você venha errar nos teus questionamentos. A maneira que eu quero trazer aqui é a maneira que Martinho Lutero fez. Martinho Lutero, ele soube questionar a sua liderança espiritual. Eu destaquei aqui três maneiras importantes que se pode e se deve questionar liderança. A primeira delas é que para questionar liderança, nós precisamos ter fortes argumentos. Então, isso não se justifica toda e qualquer coisa haver um questionamento. Por que pintou de branco? Por que a porta é ali? Não é essas coisas, tanto faz. Entrar aqui, entrar lá, entrar aqui, tanto faz. Mas aqui a gente está falando de coisas de fé. Então, quando afeta a fé, sim, nós precisamos parar, sentar e conversar. Mas para questionar precisa ter fortes argumentos. O Martinho Lutero tinha. Que argumento era isso? Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. E como pode, então, a igreja estar ensinando que pagando indulgência tira as pessoas lá do purgatório? Então está errado. Então, o argumento que o Martinho Lutero usou para rechaçar essa doutrina era bíblico. O que está sendo ensinado está errado. E por que o Martinho Lutero, ele questionou? Porque ele estudou a Bíblia. Ele não ficou só nos ensinamentos que ele tinha religiosos. Ele estudou a Bíblia. E a partir da compreensão que ele teve bíblica, foi que ele percebeu, está errado o que está sendo feito, está errado. Então, a primeira maneira que nós podemos e devemos questionar liderança, seja ela qual for, e aqui no caso chegou a liderança maior da igreja, é ter argumentos fortes. Sempre que houver algum tipo de discordância
da tua parte para com qualquer liderança, você precisa saber que precisa ter argumentos fortes. E quais são esses argumentos fortes? A palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Segunda coisa que precisa ter para questionar liderança: precisamos ter conhecimento da causa. Porque se você não conhece profundamente o que está sendo feito, como que você pode questionar? Então, a primeira coisa é entender o que está sendo feito, por que está sendo feito e como está sendo feito. A partir de então, quando você conhece a causa, então você pode sim questionar ou concordar. Entendeu? Então é importante, porque lideranças não são inquestionáveis. Engana-se o líder que pensa que a palavra dele é palavra de rei, falou, acabou. Não. Não é assim, não. Somos questionáveis, sim. Então nós precisamos entender, e quando formos questionados, a gente entender e valorizar. A gente não pode rechaçar todo e qualquer questionamento. Lutero, ele mostrou o conhecimento de causa que ele tinha, apresentando as 95 teses. Então ele mostrou, não, eu tenho conhecimento de causa e vou apresentar detalhado qual é o erro. Então ele formulou aqui as 95 teses para questionar a liderança religiosa da época. O Lutero, ele tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo, porque ele era um dos líderes. É importante a gente saber que quando a gente for questionar a alguém, a gente precisa ter o conhecimento da causa. Quando nós começamos a igreja aqui, no ano de 2007, e nós ainda não estávamos com ela organizada assim como somos hoje, não tinha nenhum lugar de congregar, mas aí surgiu a possibilidade da gente, então, alugar um local para nos reunir. A primeira coisa que eu fiz, eu preparei um esboço e fui na nossa liderança da nossa convenção questionar uma coisa. E eu questionei por que a nossa denominação, as nossas igrejas, realizavam a ceia do Senhor com suco de uva. E eu preparei as minhas argumentações e fui saber o porquê. E quando eu tive a resposta, eu falei, só que lá na igreja de Santo Antônio de Posse, quando eu estou assumindo lá, e lá na nossa igreja vai ser com vinho, assim como está instituído aqui na Bíblia. Vocês têm alguma objeção? Nenhuma. Perfeito, acabou meu questionamento. Mas eu levei e eu mostrei, biblicamente não foi com suco de uva. E se você for pegar todos os textos, você vai ver que era vinho mesmo. Mas a gente tem que ter argumentação e conhecimento de causa. Não tem problema nenhum a gente questionar, desde que tenha argumentos e conhecimento de causa. Para questionar liderança, precisamos apontar uma direção melhor. A gente não pode ser como os radicais, né? Os radicais ou fanáticos, eles discordam porque eles discordam. Então, ser radical é fácil. Por que você discorda? Porque eu discordo. O radical é fácil ser radical porque ele não dá explicação de nada e não aceita nada também de ninguém. Então, nós não podemos ser assim. Quando a gente questionar, a gente aponta uma saída. Eu fiz isso. Eu apontei, eu vou servir a ceia com vinho por causa disso. Os textos bíblicos dizem isso. E então não tive nenhuma objeção também da parte deles. Tranquilo. Então Lutero, ele não apenas questionou o erro que ele notava
na prática religiosa, mas ele apontou uma nova direção. E essa nova direção que ele apontou, nós seguimos até hoje. Então, a gente vê que Martinho Lutero tinha, sim, motivos, apontou, e tanto é que são válidos até hoje. Quais são esses motivos e qual é essa nova direção que Martinho Lutero apontou? Os 5 soles. Os 5 soles. E eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, desses 5 soles aqui, que primeiro, ele apontou que a salvação era somente pela fé. Não é uma religião que salva. Não é uma igreja que salva. Quem salva é unicamente o Senhor Jesus Cristo através da fé. Então nós precisamos entender que o Martinho Lutero, ele não estava apenas criticando a sua própria religião. Ele estava vendo o erro, apontando o erro, mas ele apontou uma nova direção. Olha, a saída é aqui. E essa saída foi tão melhor que estamos há 507 anos ainda vivendo sob essa nova ótica que ele apontou. Martinho Lutero, ele não saiu, ele não quis sair da sua religião. Ele quis consertá-la. Então, a gente precisa ver que ele não era um rebelde. Ele era um zeloso. Então, a gente não pode classificar todo e qualquer questionamento como rebelde, como rebeldia. Martinho Lutero mostra isso. Ele não era um rebelde, ele era um zeloso da fé. E ele apontou que é somente pela fé. Não tem mais nada. Não tem sacrifícios. Não tem indulgências. É somente pela fé. Segundo, é somente a Escritura. Não tem dogmas que suplante ou que ande junto com as Escrituras. A base da fé é somente as Escrituras. Deus, ele preservou as Escrituras por séculos e séculos e séculos, mas ele preservou as Escrituras desde a criação. E eu fico, assim, muito, mas muito contrariado quando eu vejo alguém questionar a legitimidade bíblica, dizendo assim, esse texto não está bem traduzido. Foi um erro de tradução. Gente, eu fiz teologia, eu estudei teologia. São 5.000 livros, a gama de textos são 5.000 livros que estão lá, é só ir lá, está lá ainda. Na língua original, é só ir lá para ver se foi mal traduzido, como muitos pretensos sábios dizem. A tradução não está, eu posso afirmar, eu estudei. Não está. Não é 99,99, não, é 100% da palavra. Ela é a palavra de Deus. Ela é confiável, não há contradição. E tem muitos que, para justificar a sua falta de conhecimento, dizem que foi mal traduzido. Que engano. Deus, ele preservou a sua palavra desde o Éden. Como que Deus preservou na história? Como que Deus preservou sua palavra? Primeiro, dando longevidade para as pessoas. Diz historiadores que o Adão, por 100 e poucos dias, ele não viu o nascimento de Noé, que depois a nação, a humanidade foi destruída pelo dilúvio. 100 e poucos dias, não sei precisar aqui, mas é 100 e poucos dias. Quer dizer, um contava a história para o outro, porque não tinha escrita. Um contava a história para o outro. Então, o vô Adão, né? Como é que era a conversa lá? E como é que foi com a cobra?
Vocês acham que eles não perguntavam? Perguntava. Então, a mensagem de Deus, ela foi preservada primeiro pela longevidade das pessoas. E hoje eu fui perguntado sobre isso, sobre se essa longevidade era real. Tá. Tem muitos que fazem folclore disso. Não, gente, era real. Era ano mesmo. Se a Bíblia diz que Adão viveu 968 anos, eu acho, né? Ele viveu isso aí mesmo, entendeu? Então, por quê? Porque ele foi passando a mensagem de Deus para a posteridade. Então, era Deus preservando. Depois veio Deus preservando a sua palavra pelos escritos. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. E aí as pessoas têm a audácia de dizer, papel aceita tudo. Papel aceita tudo? 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para instruir em justiça, para redarguir, para corrigir. Então, toda é de totalidade, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Foi homens que escreveu? Sim, cerca de 40, contando a história de mais ou menos 1.600 anos. Mas foram homens inspirados por Deus. Pessoas começaram contando uma história, ou relatando algo, morreu, veio outra pessoa, não sei quantos anos depois, sem sequer conhecer, e continuou da onde ele parou. Como pode um negócio desse? É porque autor só tem um, é o próprio Deus. Então foi Deus que preservou as escrituras, foi Deus que preservou os manuscritos guardados, foi Deus que preservou, não deixou se extinguir. E tanto é que o povo de Israel é um povo muito apegado à verdade. Se errasse a escrita, tinha que dispensar, porque não se admitia rasura. Então, eram só pessoas específicas que poderiam escrever os textos sagrados. Então, é importante a gente saber que foi Deus que preservou as Escrituras. E aí veio um abençoado dizer que houve um erro de tradução. Vocês acham que não foi Deus que guardou a tradução também? O Deus que preservou toda a Escritura. Aí chegou no final, ele deixou, não, agora vocês traduzem como é que vocês querem. Vocês acham que foi assim que a Bíblia foi traduzida? Não foi, não. Foi Deus que também instruiu a própria tradução da Bíblia. Porque foi Ele que guardou todo esse período de tempo. Não seria agora que Ele iria chegar e dizer, não, agora vocês podem traduzir do jeito que vocês quiserem. Não, foi Ele quem instruiu a própria tradução. Então, gente, é só a Escritura. Para a salvação da nossa alma, é só a Escritura, como disse aqui o Martinho Lutero. Então nós precisamos entender que a Escritura é a única base para a nossa fé, para a nossa salvação. Somente a Escritura. Terceira, somente Cristo. Jesus é o único nome pelo qual nós somos salvos. O Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é somente o nome de Jesus Cristo, não é religião, não é igreja batista, não é evangélicos, não é nada. É somente Jesus Cristo. É somente pelo nome de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Não há outro nome. Então nós não podemos colocar a Maria como um nome que pode interceder por nós. É somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Também é somente pela graça, não há sacrifício que nós possamos fazer para atenuar os nossos erros, os nossos pecados. E não existe nada como existia na época, a pessoa morria, foi para o purgatório, vamos jogar moedinha para tirar a alma dele do purgatório. Não existe isso.
É somente pela graça. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo, para as boas obras. Então, boas obras é para o salvo fazer. O salvo deve fazer boas obras, porque é um caminho pelo qual Deus preparou para que o salvo ande por ele. Mas o salvo, ninguém será salvo por boas obras. Então é só pela graça. Também, glória é somente a Deus. E esse é o quinto sole que o Martinho Lutero, ele anunciou, mostrando, apontando um caminho melhor do que estava sendo trilhado ali. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24, diz, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós só podemos anunciar a glória de Deus, não a nossa, não a de homens, não a de ninguém. A glória é somente para Deus, Ele é o único Senhor. Então nós não podemos querer dar glória de Deus para nós. A glória é somente para Deus. Nunca devemos aceitar glória própria ou glória de homens. Mas este foi o caminho que o Martinho Lutero apontou para questionar liderança. Não é que não pode questionar liderança, pode sim, mas tem o jeito certo. E nós precisamos aprender. Eu questionei as minhas lideranças quando eu tive dúvidas. Eu sempre questionei. E aceito o questionamento. Não tem problema. Se você trouxer um questionamento para mim que não tem fundamento, eu vou te mostrar o fundamento. Não tem problema. Mas eu vou te mostrar. Se eu estiver errado, é crescimento para mim. Agora, se eu estiver certo, é crescimento para você. A gente não pode brigar por isso, por discordar, por divergir, a gente não pode brigar por isso, vamos andar junto, não tem problema. Só que traga os questionamentos, se tiver. Porque nós precisamos ter conhecimento de causa, nós precisamos ter argumentos fortes, nós precisamos apontar uma direção. Não é só questionar. Então é importante a gente saber como questionar. Algumas coisas importantes, né, que Lutero ele apontou aqui. Então, primeiro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e deve ser lida e interpretada por todas. O que Lutero fez para isso? Ele traduziu a Bíblia. Ele não só falou, ele fez. Ele chegou e apresentou aqui a tradução. Por quê? Porque a Bíblia, até muito pouco tempo atrás, ela só era lida em latim. Se eu for falar aqui em latim, que eu não sei, mas se eu fosse falar, quem entenderia? Então, nós precisamos ter a Bíblia traduzida na nossa própria língua, e foi o que ele fez, ele traduziu para o alemão. Porque ele queria que todas as pessoas tivessem acesso. E isso é um ensinamento que nós praticamos aqui. Nós instruímos, estude a Bíblia, faça seus devocionais, estude a Bíblia, manda para mim. Não é o que eu falo para vocês? Faço, manda para mim, me dá um trabalho que vocês não têm ideia. Mas eu me alegro demais. Tem devocional que eu vejo, eu choro, de tanta alegria que eu tenho. Porque a Bíblia, ela deve ser lida por todos. Você precisa conhecer a Bíblia. Você não pode ficar só no que eu falo ou no que alguém fala. Você precisa conhecer. Outra coisa que Martinho Lutero nos presenteou, a salvação é alcançada pela fé e pelas atitudes das pessoas. Então, o Tiago corrobora com isso. Ele diz assim, fé sem obras é morta. Nós precisamos falar de Cristo, mas nós precisamos nos dispor para dar o testemunho de Cristo na nossa própria vida. Porque senão nós somos como os hipócritas. Falamos e não fazemos. E aí Jesus disse assim lá no Mateus 23, praticai tudo o que eles dizem, não o que eles fazem.
Já pensou que terrível coisa o próprio Senhor Jesus chegar e apontar, ó, eles falam certo, mas vivem errado. Já pensou que terrível? Então, esse foi um presente do Lutero, aqui até para a nossa geração. O que mais que ele falou? Que não há diferença entre o clero e os fiéis. Gente, o Tiago, ele diz assim que a acepção de pessoas é pecado. Não está coerente o que ele está dizendo aqui? Está coerente com a palavra. A acepção de pessoas é pecado. Então nós não podemos colocar um tronozinho aqui para mim e vocês fiquem sentados na cadeira dura. Já pensou que incoerência? Nem liderança isso é. Porque a liderança, o governo, ele é o melhor para os outros e não para mim. E a Bíblia diz lá no texto de Tiago que acepção de pessoas é pecado. Isso seria acepção de pessoas. Como eu posso fazer quase um trono aqui para mim, né? E chamar algumas pessoas do meio da igreja para estar aqui comigo, sendo que os demais estão aí. Aonde que eu sento? Todos vocês sabem. É ali, naquela cadeirinha ali, ó. E não tem problema nenhum. Para mim é uma honra. Porque o que eu mais quero é servir, não é ser servido. Então nós precisamos entender que não há diferença, sim, entre a liderança e o liderado. Somos todos membros do mesmo corpo. E aí 1 Coríntios capítulo 12 mostra isso. O membro, cada um tem sua função. A minha função é essa aqui, é pastorear. A sua é outra. Mas somos membros do mesmo corpo. Somos irmãos. Porque cabeça só tem um, é Cristo. Então nós precisamos entender que não há diferença entre nós. Eu sou igualzinho a vocês. A diferença é que o Senhor Jesus disse assim, o maior seja o que sirva. Eu fui colocado aqui para servir todos vocês. Então louvo a Deus, porque eu compreendi o que está escrito aqui na palavra. E vou falar para vocês. Eu dei trabalho para os meus professores de faculdade, porque eu fui muito questionador, porque eu não aceito o erro. Está errado, seja de quem for. Pastor Gedide não aceita erro. Se está certo, mas se está errado, está errado. E eu dei muito trabalho, porque a teologia... Engana-se quem pensa que teologia é coisa de crente. Teologia é uma ciência, gente, igual a qualquer uma outra. A diferença é que a matéria de estudo é a Bíblia. Mas é uma ciência. E a ciência ela não tem compromisso com a fé. Nós precisamos praticar o que está escrito, mas para isso nós precisamos conhecer o que está escrito. E por último, que eu trouxe aqui, é que Lutero, ele disse que a religiosidade, ela deve ser norteada pela Bíblia e que pode ser entendida individualmente. Eu não posso achar que só eu aqui falo a respeito das coisas de Deus, não. Eu creio que você também pode falar. Eu creio que Deus não se revela só através de mim, eu creio que também Deus se revela através da tua vida. Mas isso é Bíblia, gente, não é Martinho Lutero apenas. O Martinho Lutero só expressou algo que ele não aceitava, porque eram coisas meramente religiosas e não estava salvando ninguém. E foi o que ele fez. Então ele trouxe um novo norte para a caminhada de fé. Quando nós temos algum questionamento, nós precisamos trazer sim. A causa da nossa discórdia, ela deve estar fundamentada na palavra de Deus, porque nós aqui só trabalhamos com a matéria-prima, que é a palavra de Deus e fé. Então ela precisa ser norteada, fundamentada pela palavra de Deus. Qualquer questionamento que não esteja sob o fundamento da palavra de Deus, é só fanatismo, é só radicalidade.
eu quero porque eu quero, eu sou porque eu sou. Entendeu? Não, gente. Podemos sim, mas tem a maneira certa.